No sábado, a Revista Oeste publicou com exclusividade a perícia do vídeo pornográfico do padre Júlio Lancelotti. As imagens foram gravadas por um adolescente que tinha 16 anos na época. Inicialmente, o jovem e o padre trocam mensagens de texto pelo WhatsApp. Em seguida, fazem uma videochamada. A câmera oscila entre as partes íntimas e o rosto do padre. A veracidade das cenas, gravadas em 26 de fevereiro de 2019, foi atestada por 2 peritos. No documento obtido pelo repórter Edilson Salgueiro, a perita Jaqueline Tirotti analisa o estado de conservação dos arquivos, inspeciona os áudios e, ao fim, comprova a integridade das imagens. Bom, e nós estamos recebendo aqui no estúdio de Oeste Sem Filtro o repórter Edilson Salgueiro para trazer todos os detalhes dessa reportagem. E lembro também que nós vamos conversar na sequência com a perita Jaqueline Tirotti, ela que é responsável pela análise dos vídeos. Edilson Salgueiro, muito boa noite, seja bem-vindo. Parabéns, meu caro, pela coragem, pela reportagem que foi publicada no site da Revista Oeste. Na madrugada, ali na virada de sexta para sábado, nós acompanhamos aí a sua jornada, o seu trabalho. Parabéns. E aí eu quero começar perguntando para você se tem alguma atualização, algum desdobramento deste caso. Hoje já estamos segunda-feira, 22 de janeiro. Boa noite, Edilson. Boa noite a todos os amigos da bancada. É uma honra. Temos uma atualização. Primeiro, obrigado pela paciência. Sim, há uma atualização importante desse caso e ela aconteceu há pouco porque a Arquidiocese acaba de receber as denúncias contra o padre Júlio Lancelotti. A gente havia antecipado que, em razão da reportagem, o ritmo na Câmara Municipal se acentuou, porque a gravidade da denúncia também se acentuou, e uma reunião entre o presidente da Câmara Municipal, o Milton Leite, e o Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, consolidou toda a denúncia, ou seja, o Dom Odilo já sabe do teor dos vídeos e já tem a perícia em mãos. Então, isto ocorreu hoje, então a Arquidiocese de São Paulo já sabe o que aconteceu no caso do Dom Odilo, no caso do padre Júlio Lancelotti. Perfeito. Mas quando você escreveu a reportagem na sexta-feira, você entrou em contato com a Diocese. Sim. O que eles responderam, Edilson? Não, quando eles me responderam na sexta, eles disseram que ainda não havia nada, mas não estava previsto receberem nada na sexta. A conversa seria nesta semana ou na próxima. E em razão da urgência, ficou para esta segunda-feira já. Então eles anteciparam o que poderia vir na sexta ou na próxima semana. Perfeito. Silvio? Edilson, parabéns pela reportagem, um belíssimo trabalho que nós todos aqui acompanhamos a produção. Bom, você conversou com 2 peritos. Sim. E você analisou também a perícia, sei que outros colegas aqui também analisaram, Augusto Nunes, e me parece ser um material muito robusto, foi um trabalho minucioso. Nós vamos ouvir a perita, mas eu queria que você dissesse como é que foi a análise, frame a frame. Sim, o que eles dizem, é o tal do frame a frame, ou seja, eles decompõem o vídeo em... O que é frame? É um recorte do vídeo, é uma imagem pausada. Então, um vídeo ele é formado por centenas, milhares de imagens e cada uma dessas imagens é como um filme antigo. A rolagem dos filmes antigos, cada uma dessas imagens compõe um vídeo. Então, acho que faz sentido explicar o processo todo da construção da reportagem. Há cerca de um mês, eu procurei o nosso editor executivo, Seu Navarro, e disse que haveria novas denúncias sobre o padre Júlio Lancelotti. E como é de rigor da Oeste, a gente tem de pesquisar as coisas antes de dizê-las. Ele pediu que eu pesquisasse de fato, eu assim o fiz, e nesta semana nós chegamos a ter as informações prontas. A partir daí, tivemos acesso à perícia, que ela foi finalizada com 81 páginas, e nós vimos que se tratava de algo sério. Não é algo subjetivo, é técnico objetivo. Ou seja, independe do lado político do sujeito. Ao analisar esta perícia, ver a autenticidade da perícia e, claro, pesquisar os peritos, eu vi que se tratava de algo sério. Então, para que tenhamos uma ideia, esses mesmos peritos já foram contratados pela Folha de São Paulo e pela Veja em outras ocasiões para
trabalhar em outros casos. Um deles é do senador Magno Malta, que, enfim, é um político ligado supostamente à direita. Ele trabalhou no caso do Magno Malta, trabalhou no caso do Celso Russomano, então ele é insuspeito, pelo menos, pela Veja e pela Folha. Então isso é importante que se diga. E nós também tivemos o cuidado de ler outras perícias sobre o caso. Tanto aqui atesta que supostamente não é o Padre Júlio, como outra antiga que ratifica que é sim, esta primeira feita em 2020. Então nós tivemos o devido cuidado de analisar caso a caso, minuciosamente, para não cometer nenhum equívoco. E o resultado foi essa reportagem. Perfeito. A roda está aberta aqui. Queria que você me dissesse o seguinte, eu não sou especialista em perícias, eu nunca tinha visto detalhadamente uma perícia desse gênero e fiquei muito impressionado com detalhes que tornam irrefutável aí a constatação, né? A culpa, no caso aí do padre Lancelotti. Detalhe, eu queria que você desse exemplos para que os espectadores entendam. Detalhes que aparece um anel, você sabe a que eu me refiro. Eu queria que você... Isso, exatamente. Dá alguns exemplos. Exatamente. Edilson, só para... O Augusto fez menção a frames, um segundo pode ser dividido em 30 ou até 60 partes. Essa junção de imagens para se ter uma ideia do tanto de análise de cada frame que foi feito o cuidado dessa perícia, é isso, né? Mais de 2.000 recortes. Isso a gente disponibilizou ao leitor depois de a perita tornar pública. É importante que se diga, não era mais um documento em sigilo. Então, a que o Augusto se refere é sobre a tal da análise prosopográfica. Ou seja, ele não se atém tão somente à figura do sujeito, mas à análise também do ambiente. Mas, efetivamente, como o espectador vê na tela, ele analisa primeiro se os movimentos em si não sugerem nenhum trabalho de inteligência artificial que torne justamente o movimento artificial. Mas, por exemplo, você analisa a altura da calvície do sujeito, as expressões faciais e os movimentos dela, alguns traços muito característicos que a inteligência artificial não é capaz de imitar. Então, há uma marca numa das orelhas do padre Júlio Lancelotti, há uma especificidade na calvície, há uma marca no queixo, na bochecha, no contorno do rosto, e além disso há outros elementos. Por exemplo, esta porta. Então, se o sujeito já assistiu a entrevistas do padre Júlio Lancelotti, ele vai ver, mas isso a análise prosopográfica também ajuda. Então, você tem toda a composição da cena. O ambiente em si, que seria impossível de ser fabricado à perfeição, ou seja, também com a ferramenta da inteligência artificial, a gente teria meios de verificar se aquele é um ambiente falso ou artificial. Não é o caso. Então, eles analisaram o óculos, as expressões faciais, os contornos, os traços do padre, a pulseira que ele usou, a mobília atrás, ou seja, a porta, as estátuas tanto do Jesus de Praga quanto de uma santa. Então, a composição desse cenário que ajudou os peritos a chegarem à conclusão de que seria o padre. Então, é um trabalho objetivo, é técnico. Perfeito. Lembrando que nós vamos conversar daqui a pouquinho com a perita Jaqueline Tirotti, que foi responsável pela análise das imagens. Ana, tem uma pergunta também para o Edilson? Tenho sim, Edilson. Parabéns pelo excelente jornalismo, principalmente pela coragem, né? De checar tudo 2, 3, 4 vezes. E nesse processo, Edilson, de checagem, a defesa do padre ou o padre, alguém ligado ao padre, negou que fosse o padre nas imagens, alguém ficou indignado, disse que não é o padre, não sou eu. Houve esse movimento depois dessa reportagem? Bom, Ana, obrigado pela gentileza do elogio. Deixo aqui primeiro reconhecer que isto é um trabalho em equipe. Então, eu sou apenas um emissário aqui, a equipe inteira da Oeste me ajudou, a gente construiu esse texto, essa análise em conjunto, então é um mérito da Revista Oeste, agradeço pela gentileza. Diretamente a mim ou a Oeste,
o padre Júlio Lancelotti não disse nada, não respondeu nada. Tampouco a arquidiocese. A arquidiocese se manteve em silêncio durante um período, não quis falar sobre o assunto, só disse hoje quando recebeu os documentos. O padre se manifestou no Twitter, mas nem agora, nem em nenhum outro período do passado, o padre disse que não se tratava dele. O que ele fez foi recorrer a uma perícia contratada pela revista Fórum, e ele disse que o trabalho dos peritos Reginaldo Tirotti e Jaqueline Tirotti eram pseudociência. Essa pseudociência é usada pela Polícia Federal. Então isso eu considero uma ofensa à corporação, porque é um trabalho sério, é um trabalho técnico, é um trabalho objetivo e parcialmente utilizado pela própria perícia da revista Fórum. Então o padre, ele como diz o outro, ele atacou o mensageiro, né? Ele não se ateve aos critérios técnicos e até seria uma oportunidade para ele se defender, mas ele não o fez. Edilson, a gente já falou aqui da sua coragem para publicar essa reportagem e desde que ela foi publicada no site da Revista Oeste, você tem recebido mensagens, você tem recebido ameaças. Conta pra gente o teor dessas mensagens que você tem recebido desde o último sábado, Edilson. Sim, em princípio não ocorreu nada, mas ao longo dos dias, com a repercussão do caso, naturalmente houve uma escalada de tensão. Só para sinalizar, nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Isso é importante dizer. Então, eu recebi mensagens tanto no meu perfil pessoal do Instagram quanto do Twitter. Então, só para dar um exemplo, um sujeito disse que eu deveria levar tiros e que eu morreria muito em breve. Não tenho medo. De morte. São ameaças não de tenho morte. medo e nós vamos continuar. E desde que houve a repercussão do caso, especificamente no sábado, essas mensagens se acentuaram e algumas delas, se o leitor tiver interesse, pode consultar no Twitter, é que agora as mensagens ao todo são muitas, então é difícil de identificar. Quem usa o Twitter naturalmente sabe que um feed, a tela, com as mensagens vai subindo e as mais antigas vão se perdendo. Mas está lá catalogado, eu não tenho nem o poder de apagar, é só o sujeito que escreve a mensagem que apaga. Então, se o leitor quiser verificar, isso está lá. Então, em síntese, ameaças de morte e mensagens para tentar dissuadir, desacreditar o trabalho, da qual nós não temos medo. Só para deixar claro que as providências... Pedofilia é pouco, eles querem assassinato. E para deixar claro que Exatamente. providências do ponto de vista legal Isso aí. estão sendo tomadas em relação a essas ameaças, com as pessoas estão sendo identificadas e as providências estão sendo tomadas. Já estão sendo tomadas contra essas... Isso se chama ameaça de morte. Deixar as coisas claras.